tua meira na metade desses bens. Ela vai ter direito à metade desse patrimônio. Então, o problema jurídico já começa isso, na concepção da família. Primeiro, porque o casamento caiu em desuso. As pessoas hoje estão preferindo morar juntos, viver em união estável, do que realmente celebrar o Mas isso casamento. abre mais margem para se incomodar juridicamente, não abre? Com Porque certeza. não entendo, mas se eu celebrei um casamento com uma regra e defini a regra do jogo, deve dar menos problema do que eu entrar num relacionamento e não definir a regra do jogo. Exatamente. Vou Só que falar de aí casos de grandes empresas, tá? Empresas que têm grandes grupos ali. Existe uma regra, aí nós vamos entrar ali um pouco na questão do acordo de sócios, de que os sócios eles não podem casar que não seja em regime de separação total de bens. Eles têm que ser casados em regime de separação total, todos os sócios herdeiros. Justamente para não ter essa confusão patrimonial, porque o regime de separação total, ele vem com a ideia de que o que é meu, o que é teu é teu. Para preservar a empresa, no caso, né? O patrimônio da empresa. Exatamente. Então, porque eu brinco lá no escritório, né? É difícil, às vezes, atender a família quando alguém falece, é difícil atender uma das partes quando está passando pelo processo de divórcio, mas a gente casou, é duas coisas, o casamento vai acabar de duas formas, ou alguém vai se divorciar, né, ou vai ter o divórcio, ou vai falecer alguém. E a escolha do regime já desde o início, ela vai definir tanto a regra na sucessão, quanto na questão também do divórcio. E isso é o início do planejamento sucessório. Porque quando a gente casa com alguém, a gente escolhe o regime de bens também, pensando na ideia do divórcio. Se eu tô casando pelo regime da separação total aqui de bens. Então, se eu me divorciar, o que vai ficar no meu nome é no meu nome, o que é dela. Numa eventualidade, se a gente comprou alguma coisa ali que consiga comprovar o esforço mútuo, a gente vai dividir, mas existem 3 massas patrimoniais bem distintas, né? O que é teu, o que é da outra pessoa e o que vocês conquistaram em conjunto. Agora tem um fator morte. E no fator morte, a depender do regime escolhido, essa pessoa pode ser que ela não conquistou nada contigo, mas ela vai ser considerada tua herdeira. Que é o caso que acontece muito no regime parcial de bens. O que hoje é muito comum ali no escritório, né? As pessoas estão mais suscetíveis a não levar o casamento para frente. Aconteceu qualquer problema, eu vou me divorciar. Né? A gente está muito intolerante em relação a isso, porque não é fácil sustentar um casamento, não é fácil sustentar uma relação. Então, uma pessoa mais velha, de 50 anos, vai lá e se divorcia. Aí, daqui a pouco, se apaixona de novo. Mas para ela não casar novamente, ela começa a viver em união estável. E a união estável, quando ela não é definida um regime de bens através de um contrato ou através de uma escritura pública de união estável, a lei ela determina que o regime que vai regular aquela relação vai ser o regime parcial de bens. O que significa? Tudo que eles adquirirem de forma onerosa durante aquela relação, se não der certo, vai ser metade para cada um. Só que no âmbito sucessório, o que vem acontecer? Se você está em união estável, você já tem um patrimônio anterior, já tem casa, já tem carro, não vamos nem precisar, né, dar muitos exemplos. Não conquistou nada com aquela pessoa, mas vivia união estável pelo regime parcial de bens. Tu vem a faltar, ela não é meira, porque ela não conquistou nada contigo, mas ela vai ser herdeira nesse teu patrimônio. E se tu tiver só um filho? Imagina tu ter que dividir metade do teu patrimônio, teu filho ter que dividir metade de um patrimônio que construiu em conjunto com o pai, muitas vezes, porque esse é o contexto, com a companheira sobrevivente. E isso que vai acontecer. E por isso a importância do planejamento sucessório já desde a escolha do regime que vai regular a tua relação. Porque se a gente verificar que tu está diante de uma união estável, a gente pode, sabendo que o que vai ocorrer, a gente pode fazer um testamento. E daí tu pode dispor da tua parte disponível, né, aquele 50% para beneficiar o teu filho. Tá, a gente vai abrir depois isso pra frente, mas eu quero só sim ou não, porque tu me botou medo. Ai, meu Deus, então tá bom. É muita coisa. Existe, ok, já casei, ou não casei, me juntei. Existe alguma forma de eu corrigir a cagada feita? Sim. Consertar, tipo, não casei, aí tô nessa situação do parcial sim. e agora eu quero consertar. Existem instrumentos para fazer essa correção posterior às atitudes que eu tive durante a vida, né? Sim. É que, na verdade, até se você casou e escolheu um regime de bens em específico, tu pode fazer essa alteração. Só que essa alteração ela vai ser judicial.
Você não pode ir lá da mesma forma quando tenha o processo de habilitação do casamento, que tu vai até no registro civil, tu faz o processo de habilitação, tu escolhe o teu regime. Tu vai ter que pedir para o juiz, em tese, analisar e mostrar por que que você está alterando esse regime de bens. E quando a gente tem que mostrar por que está alterando, na questão do casamento, esse exemplo, se houver bens, a gente precisa levar ele à partilha. Então, por exemplo, se você é casado no regime universal de bens, não fez o pacto antinupcial, que é regra, que tem que fazer no regime da universal, que é para tentar já colocar essas regrinhas de que, olha, eu estou casando no regime universal, mas eu já tenho um patrimônio anterior e eu queria que isso aqui não se comunicasse. Nós concordamos como nubentes que isso não vai se comunicar com o nosso patrimônio que a gente vier adquirir agora de qualquer forma, seja de forma onerosa ou de forma da sucessão, receber uma herança, enfim. Você faz o pacto para te proteger. Só que se a gente for modificar esse regime e se houver bens e o teu pacto não tiver disposto essas regrinhas, tu vai ter que dividir. A não ser que realmente o casal entre num consenso, porque é livre. Tanto a escolha, né, do regime de bens agora, antigamente tinha ainda umas regrinhas, mas o STF mudou recentemente, né, a pessoa maior de 70 anos, ela é obrigatória a casar pelo regime da separação de bens, justamente para evitar essa questão, né, dos novinhos, os mais velhos, enfim, uma questão um pouco, né. Então não vou poder arrumar uma idosa rica para eu ficar rico, é isso, né? Vai poder, isso aí é Até livre para ti. 69, até Vai. 69. Não, agora pode, inclusive, porque essa ideia da lei determinar que o maior de 70 anos não pode casar por um regime universal de bens é tirar a autonomia de vontade dele. Se a pessoa está apaixonada, ela tem patrimônio, ela quer deixar metade do patrimônio dela através da questão do casamento, qual que é o problema? Então, isso recentemente foi derrubado, né, pelos tribunais superiores, justamente pela questão da autonomia de vontade. Então, o casal, ele tem essa liberdade. Só que daí entra a questão: você vai conseguir conversar com o teu companheiro, com o teu cônjuge, vai começar um relacionamento, chamar ele para conversar e dizer, olha, eu tenho um patrimônio, talvez esse patrimônio teu foi adquirido em decorrência de herança, por sucessão mesmo, foi uma empresa que meu pai deixou, então eu quero que você entenda que isso é meu, mas é que a gente vai conquistar uma vida junto, e é isso que falta nos casais. Porque já falta no dia a dia a conversa de questão patrimonial mesmo. Muitas vezes a gente vê no divórcio de mulheres que não têm noção do patrimônio que tem. Não sabe informar se tem dinheiro em conta, não sabe informar se tem aplicação financeira. Tudo é uma pesquisa que tem que ser feito dentro de um processo litigioso. Por quê? Porque nós, como casais, não conversamos sobre isso. É até algo que está aparecendo bastante quando eu já tive cliente questionando quando o assunto é blindagem patrimonial, proteção, né? Contrato de namoro para filho. Então, exemplo, o patriarca ali, a família tem um certo patrimônio, e aí o filho começa a namorar e já morar junto. 3 meses já estão morando juntos. Entende? Aí até já teve, no caso, clientes mesmo buscando esses instrumentos para tentar blindar ali a família, o filho, como que seria, porque já houve doação em vida, a filha já tem direito a tudo isso. Então é um instrumento que realmente não sei se está sendo utilizado bastante para vocês. Só que aí já teve caso de cliente procurar sobre isso, entende? Para tentar blindar. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Ah, É justamente para não configurar a união estável. Negócio tá indo longe. Eu ia fazer uma pergunta. Para quem é planejamento sucessório? Quem precisa? Todo mundo. Todo mundo, para qualquer pessoa. Todo mundo. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, nos mais jovens, né, empresários de uma idade mais jovem, por que que ele deveria já estar se atentando para isso? Primeiro, a escolha de regime de bens, né? Se é realmente uma pessoa jovem que ainda não casou, então ele já tem que pensar na ideia do planejamento sucessório, isso. Nesse aspecto, qual regime de bens vai ser melhor para mim, tanto na minha ausência, quanto numa eventualidade de um divórcio, de uma separação, de solução de união estável, como também já ter essa mentalidade de organização. Porque o que a gente encontra de dificuldade são as pessoas mais velhas. Né, de realmente instituir a questão do planejamento, de dizer que assim, olha, tá na hora de você, enquanto você estiver vivo, decidir como que você quer que esse patrimônio seja gerido, como essa empresa vai ser gerida, quem vai ficar à frente dos negócios. Então, o mais jovem fazendo isso já no início da sua vida, ele já vai construindo um legado, porque a ideia do legado é isso, é que se perpetue aquilo que você construiu durante toda a sua vida, para as outras gerações. Eu vou falar por mim aqui, tá?
Por que você não fez, Thiago? Eu acho que muito mais pela sensação de que muita coisa ainda vai mudar, muita água ainda vai rolar, para já definir isso. Entendi. Agora é diferente, por exemplo, eu imagino a hora que eu tiver com 60, 70 anos, aí ok, a minha vida não vai mais mudar muito. Uhum. Em Mas termos sabe- de estrutura, de família, de propósito, não tem mais muito que revolucionar, entendeu? Eu imagino que são raros os velhinhos de 80 anos que arrumam uma novinha. Mas você acha, assim, você falou uma Mas, coisa, a questão de tempo. Mas quanto tempo a gente tem, né? As pessoas pensam assim, vou fazer um planejamento sucessório só quando eu tiver os meus 70 anos, tiver filhos, netos e pensar nisso. Mas existem, né, ali o Jonathan com certeza ele tem mais para trazer ali, existem ferramentas que podem te ajudar no planejamento sucessório, porque o que eu vejo, o maior problema de não fazer um planejamento sucessório, quando a pessoa vir a faltar. Ela tem bens, tudo mais. Aí existe um problema financeiro para regularização desses bens, inventário, né, Ana Rubia, com o custo de se ter um inventário, de se fazer moroso em dinheiro e tempo, como a gente mostrou o caso do Gugu ali, são 5 anos, e também a questão de problemas familiares, de brigas, quantas famílias elas passam por dificuldades, elas enfrentam problemas ali de relacionamento entre herdeiros, enfim, quando acontece um caso de faltar um ente. Se tu já exerce todo esse planejamento, você já sabe como, para quem vai, se você já tem um recurso ali, um exemplo, um seguro de vida que vai te ajudar com recursos para a regularização desses bens, isso fica de uma forma mais tranquila, se torna mais leve para a família, até para a questão de manter a convivência da família, né? Manter o relacionamento familiar. Isso, outro porquê da idade, né? Tem alguns fatores importantes aí, que eu já tive casos. Custo. É muito mais caro você fazer mais tarde, dependendo da solução financeira, a ferramenta que você vai utilizar. Seguro é um exemplo. Eu tive clientes, empresário, menos de 30 anos, que optaram por fazer o custo